Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs essa manhã é tempo de orar, tempo de se envolver. Tempo de orar, tempo de se envolver. E você vai perceber o quanto isso talvez lhe faça sentido ao coração, sobretudo diante do momento em que nós temos experimentado enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto comunidades de fé. Neemias capítulo de número 1, a palavra de Deus diz assim, eu leio na Nova Versão Internacional. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui sedentos por ouvir da tua voz. Nós não viemos aqui, e sem ressalva alguma eu afirmo, ouvir um preletor. Nós viemos ouvir a tua voz através de um instrumento teu. Que assim como o Senhor usa nossas vozes, nossas vidas, nossos dons, dominicalmente, cada vez que abrimos as Sagradas Escrituras, que assim também o seja nesse momento. E que a partir do teu poder e do teu Espírito Santo, sejamos impactados na nossa maneira de pensar, na nossa consciência transformada e também nos nossos afetos. Que a tua palavra não atinja apenas as nossas cognições ou apenas as nossas emoções, mas nos molde por completo segundo aquilo que é a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Portanto, fale conosco, assim clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que a história de Neemias, irmãos, é extremamente oportuna para nós em diferentes áreas, em diferentes fases da jornada ministerial. Porque você que bem conhece o livro de Neemias, é um livro que traz inúmeros princípios de liderança. Neemias foi um grande líder. Não apenas um grande líder em um momento qualquer, mas um líder em um momento de reconstrução. Reconstrução da cidade, reconstrução estrutural, reconstrução da moral do povo, reconstrução que diz respeito também a um movimento de renovação espiritual. Eu ouso dizer que são expressões essas que nós também necessitamos nos dias de hoje. Nós estamos passando por aquilo que, creio eu, já podemos afirmar, estamos passando por um momento de pós-pandemia. Pós-pandemia é tempo de reconstrução. Eu conversava com alguns amigos antes desse momento, lá no momento do café, e nós conversávamos sobre diferentes estatísticas, diferentes reflexões, diferentes teses.
Você já pensou sobre isso? Você já conversou sobre isso? Você já perguntou para outros pastores? Que tipo de pergunta a gente anda fazendo? Vem cá, o pessoal voltou? Né? Tá online? Não está online? Está presencial? Veio de vez em quando? Tem contato? Não tem? A igreja cresceu? A igreja diminuiu? Nós sabemos, não é o caso aqui daqueles que aqui estão, mas nós sabemos de inúmeras igrejas no nosso país que fecharam. E não é que fecharam temporariamente como todos nós tivemos que fechar. Elas fecharam as portas, elas não sobreviveram à pandemia. Fora a crise imensa de pastores com burnout, com estafa, com depressão, com abandono ministerial. Então, que tipo de momento a gente está vivendo? Momento de reconstrução. Momento de olhar para aquilo que muitos pensam ser entulho e dizer, é tempo de trabalhar. É tempo de colocar os portões no lugar, é tempo de erguer os muros, é tempo de trazer novamente o povo para que a palavra de Deus seja lida, e tal como esse livro vai afirmar, nós não leremos hoje, mas você se lembra dessa união entre Esdras e Neemias, a palavra de Deus é lida durante o dia inteiro, e o povo glorifica ao Senhor, porque por anos a palavra não era lida na Assembleia dos Santos. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Então Neemias, a despeito desse primeiro capítulo que nós veremos essa manhã, o livro como um todo é uma grande pedida. O livro como um todo vale muito a pena nós refletirmos. E para nós entendermos um pouco aqui do que se passa e do contexto, você sabe que, devido a um juízo de Deus pela idolatria e rebeldia do povo, Israel foi invadido. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa, o povo de Deus também sofre. O povo de Deus também não deveria, mas se rebela. E o povo de Deus também acarreta sobre si, não qualquer maldição da parte de Deus, mas o juízo daqueles que escolhem caminhar em contraponto à vontade do Criador. E acarretando sobre si essas dores, não é abandonado por Deus, mas um Deus que é amoroso e justo, é também pedagógico. Ele nos ensina. Outro aspecto aí da pandemia que vivemos, a qual eu discutia com meu amigo pastor Marcos, me dá a impressão, falando com muitos pastores ao redor do Brasil, e claro, eu não estou sendo generalista aqui, mas uma impressão significativa é de que nós já voltamos para o nosso modus operandi de 2020, fevereiro. Ou seja, nós vivemos um estado de dependência de Deus, onde nós não sabíamos o que fazer, e agora parece que a gente já está querendo tomar o controle tudo de novo, como se de fato tivéssemos controle algum. Por vezes Deus nos ensina, mas nós só aprenderemos se de fato tivermos os nossos ouvidos abertos, nosso coração atento. Enfim, Deus estava ensinando o seu povo. Haviam promessas. Jeremias 29:11, você conhece o texto? Texto conhecidíssimo. Eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, de dar-lhes esperança e um futuro. Essa profecia é dada a um povo que vai ao cativeiro. Um povo que precisa lembrar da bondade de Deus, mesmo em meio à adversidade. Esse cativeiro dura 70 anos, o Império Babilônico cai, Ciro assume ali os medo-persas, e aí ele manda uma primeira leva de exilados de volta para Jerusalém, retornando à sua terra, é o tempo de Zorobabel. A ideia da reconstrução do templo. Passam mais 60 anos, volta uma outra leva com Esdras, o escriba. Aquele que tem o papel de uma renovação, de uma exortação, de uma advertência, de uma aplicabilidade, de um retorno da lei do Senhor, da palavra de Deus. E aí mais 13 anos se passam e nós chegamos até Neemias. Então perceba, há toda uma dinâmica de tempo e uma construção pedagógica daquilo que Deus está fazendo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa manhã alguns princípios que creio que são correlatos ao ministério pastoral. Creio que a partir daquilo que vemos aqui, enquanto pastores e líderes, podemos aprender muito com a postura de Neemias. A primeira coisa que eu gostaria de observar é que pastores e líderes são pessoas que fazem as perguntas certas. Bons pastores e bons líderes fazem perguntas certas. O que eu quero dizer com isso? Olha comigo os primeiros 2 versículos. Neemias está ali, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Vivia na cidade de Suzã, já vamos falar um pouco mais sobre isso. E aí um dos seus irmãos vem dali do meio dos exilados, ele vem de Judá. E aí o que Neemias pergunta?
Ele pergunta acerca dos judeus que restaram, dos sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Nós sabemos que no ministério pastoral, e nós estamos entre pastores e pastoras, e precisamos ser transparentes quanto a isso, às vezes as demandas não são tantas, e dependendo do tamanho da sua igreja, você tem responsabilidades que ninguém nunca te falou no seminário que você teria. Você achou que você ia chegar lá e você ia pregar a palavra, e você ia aconselhar algumas pessoas, e muitas pessoas iam se converter, e todas que se convertessem viveriam plenamente o discipulado de Jesus, e nós seríamos felizes para sempre, até que Cristo voltasse e estivéssemos no céu, não é verdade? E aí você descobre que você tem que fazer reunião de conselho, você tem que lidar com presbítero, você tem que fazer reforma, você tem que fazer campanha, enfim, a lista é infindável. E o que acontece, ou o que pode acontecer em nossos corações, é que nós podemos nos colocar numa primeira das 3 posições aqui que eu vou apontar. A primeira posição é gente que está alienada. Gente que já não tem mais contato com as dores do seu povo. Gente que já terceirizou as dores e as responsabilidades. Porque pode ser que em algum momento você está tão sobrecarregado que você fala, ok, com esse tipo de coisa eu não lido mais, com esse conflito eu não lido mais, esse confronto e essa exortação que precisa acontecer eu não ponho mais a mão. Você está desgastado na sua energia, então você já não faz perguntas. Você já não quer saber. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Aquilo que eu vou chamar de alienados. Líderes que estão alheios à realidade do seu povo. Mas existe um segundo tipo de gente, um segundo tipo de líder. É aquele que faz perguntas, mas ele faz perguntas como quem quer se preservar. Então ele precisa saber o que está acontecendo para exercer algum tipo de controle. Não como quem se envolve, mas como quem se preserva. Como quem se protege. Então ele sabe de tudo um pouco. Desde que aquilo de fato não ocupe sua mente e seu coração, de modo a tirá-lo da zona de conforto. Mas há um terceiro tipo de gente. E esse é o tipo de gente que Neemias é, e eu ouso dizer que esse é o tipo de gente que nós devemos ser. Aqueles que fazem perguntas porque desejam acolher sobre si as dores do seu próprio povo. Gente que quer se envolver. Perceba que as perguntas de Neemias não são perguntas conceituais, meramente. Quem está lá? Quais são os sobreviventes? Quem são as pessoas que estão em Jerusalém? Você sabe, você, pastor, pastora, líder, você sabe que tem algo muito perigoso em fazer perguntas. Não é verdade? Basta você passar por alguém. Eu aprendi há algum tempo que se você não quer saber, você não pergunta. Porque tem gente mal educada o suficiente para responder a sua pergunta. O que eu quero dizer com isso? Não é? E aí, meu irmão, como é que tá? Você está perguntando assim despretensiosamente. Acabou, ele conta. Pô, parece que o cara não tem tato social. Eu perguntei como é que tá, mas eu não quero saber. Então eu pergunto como é que tá, meu irmão. Rapaz, aí bastou. E é isso mesmo. Às vezes as pessoas estão a um ponto de que elas não têm com quem conversar, com quem abrir o coração, com quem contar das suas dores. Como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Como estão as coisas? Como é que eu posso orar por você? Nós vimos aqui o querido irmão que 62 cobertores na última sexta, 62. Ouse perguntar a ele no final aqui o que ele precisa. Ouse fazer perguntas importantes. Ouse se envolver. Então nós podemos viver como pessoas que vão se blindando. Nós podemos viver como aqueles que coletam informações como quem se preserva. Ou nós podemos ser como Neemias, líderes que de fato interferem, se envolvem, encarnam as dores do nosso povo. Segundo lugar, pastores, o que tem muito a ver com o primeiro, pastores e líderes são pessoas que estão dispostas a lidar com um problema que não os afeta diretamente. Meus irmãos, nem todo problema é nosso. Nem toda dor nos afeta. Nem tudo aquilo que a gente se envolve necessariamente deveria nos tirar da zona de conforto. Mas um verdadeiro homem e uma mulher segundo o coração de Deus, chamado a ser um apacentador do rebanho de Cristo, ele, tal como Neemias, ele se envolve mesmo sem a necessidade. Por quê? Porque Neemias morava no palácio, meu irmão.
Você percebe ali quase que assim, se você lê meio rápido, você nem se dá conta, o capítulo termina com um versículo: nessa época eu era o copeiro do rei. Ele está dizendo muita coisa nessa pequena expressão. Ele está dizendo que ele vive no palácio. Ele está dizendo que ele está junto à corte. Ele está dizendo que ele é o homem de confiança da realeza, porque ele é de fato não apenas um serviçal qualquer que tem uma função subalterna, mas ele é aquele que deve servir de crivo para o rei se alimentar. Alguém que você confia a sua vida tem que ser da sua alta confiança. Antes do rei comer e antes do rei beber, Neemias comia e bebia, porque era muito comum na antiguidade que reis fossem envenenados. Então, ele está em uma situação onde provavelmente ele não conhecia o pessoal de Jerusalém. Ele foi nascido no exílio. É uma terra dele, mas é uma terra distante. É muito mais a terra dos seus antepassados. É uma coisa que ele ouviu falar. Então esse problema não é dele. Por que ele pergunta? Porque um homem e uma mulher de Deus não agem apenas por autopreservação. Nós agimos pela justiça. Nós fazemos o que precisa ser feito, a despeito dos sacrifícios envolvidos. Estava conversando com o pastor Emerson, algumas questões um pouco mais delicadas, e nós falávamos: olha, talvez nessa e naquela questão nós tenhamos que nos posicionar cada vez mais. Nós oramos aqui com autoridades, homens e mulheres que estão envolvidos assim na cova dos leões. Uma dificuldade imensa. Que o Senhor preserve o coração deles. Então, cabe a nós também compreendermos aquilo que Neemias compreendeu, que Deus não nos colocou, meus irmãos, em uma situação privilegiada, e por privilegiada eu digo alguém que tem voz, alguém que tem algo a dizer, alguém que tem púlpito, alguém que tem povo, alguém que tem alguma expressão a ser firmada. Deus não nos colocou nessa posição para garantir os nossos interesses, mas Deus nos colocou nessas posições para assumirmos uma responsabilidade. Então nós estamos vivendo um momento, enquanto país, em que mais do que nunca precisamos de gente responsável, gente íntegra, gente que se envolve naquilo que é correto, naquilo que é justo. Então ele pergunta: como está o povo? Como estão os sobreviventes? Como está a cidade? E olha a resposta, versículo 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Meus irmãos, a situação era terrível. Tenta imaginar. A cidade estava em ruínas, os muros caídos, o moral do povo baixo. A vergonha se espalhava pelas outras nações, porque aquele que era chamado povo de Deus havia sido colocado por vergonha. Aquele que era o povo da aliança, o povo do pacto, aqueles que serviam ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que aconteceu com esse povo? Como assim eles estão vivendo nessa situação desesperadora? A desesperança tomava conta dos corações. Ele ainda descobriria futuramente que tem divisão no meio do povo, tem tensão. Aliás, graças a Deus só tem essas coisas no meio lá do Neemias. Com a gente não tem essas coisas. No máximo em Campo Mourão. Aqui em Londrina eu ouvi falar que é um negócio assim maravilhoso, todo mundo está abraçado, enfim. Caos. O país está num caos, a cidade está num caos. E aqui eu não faço referência, eu estou falando conceitualmente, tá, irmãos? E as implicações dessas palavras aqui eram enormes, porque além de toda a vergonha e toda a humilhação, além de toda a pobreza, os muros caídos, eles representavam a falta de segurança de um povo. Mas pior do que isso, os portões derrubados falavam da falta de justiça. Por quê? Você sabe que naquela época os juízes, os sábios, os anciãos, eles se assentavam às portas da cidade para deliberar as questões da cidade. Então, se você não tem muro, você não tem porta, você não tem conselho, você não tem algo sendo deliberado, você não tem justiça sendo proclamada. E qual é então a atitude de Neemias, uma atitude que, creio eu, deve nos ensinar muito quanto ao chamado pastoral? Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. 3 coisas que acontecem. A primeira pode parecer um tanto óbvia. Em primeiro lugar, diante da notícia do seu povo, ele ouve. Ele ouve.
E por que é importante afirmar aquilo que nos parece tão óbvio? Porque às vezes, repito, estamos fazendo perguntas não como quem quer ouvir. Ele não escuta apenas, ele não recebe notícias apenas, ele ouve, ele dá ouvidos, ele pondera, ele reflete. Mas em segundo lugar, o que ele faz, irmãos? Ele chora. Ele chora pelo seu povo. Quantas vezes nós temos chorado pelo nosso povo? Quantas vezes nós temos nos colocado de joelhos diante de Deus e simplesmente chorando em nome do nosso povo? Eu não sei quanto a você, mas eu preciso admitir que nessa pandemia, sobretudo no ano de 2020, eu chorava inúmeras vezes. Porque alguém disse que pregar é dialogar com uma audiência, certo? Enquanto eu falo, eu percebo se vocês estão comigo, se estão dispersos. Nós sabemos disso, nós somos pastores. Agora, pregar para uma câmera é doloroso. Não saber se o povo está lá do outro lado é mais doloroso ainda. Não saber se o povo que está do outro lado está bem é muito pior. Aí você pastoreia o quê? Pelo WhatsApp, você pastoreia pelo Zoom, você pastoreia batendo na porta das pessoas. Foi um momento complicadíssimo, irmãos. Foi um momento de lamento. Foi um momento de choro. Foi um momento de choro porque foi também um momento de despedida. Quantos de nós não conhecemos pessoas que já não estão mais aqui? Porque foram levadas. Ok, nós cremos num Deus soberano, mas a dor fica. A saudade fica, perdemos gente querida, então nós ficamos quase que sem chão, falar, ok, como é que nós agiremos diante disso? Muitas vezes a minha ação foi chorar. E aí me consolam textos que vão afirmar, por exemplo, que quando nós não sequer sabemos como orar, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes naquele grande salão e aquele grande auditório que virou um mega estúdio, eu chorava antes, eu chorava depois, às vezes eu chorava no meio do culto mesmo. Porque minha alma estava dolorida em pensar, como é que está meu povo? Eu não chorava por mim não, meus irmãos. Eu estava bem, eu tinha comida na mesa, meus filhos estavam saudáveis, estava tudo certo. Mas nós choramos pela dor que não é nossa. Mas em terceiro lugar, a gente não se prostra apenas e fica prostrado. A gente se coloca diante de Deus. É isso que Neemias faz. Porque vitimismo não é lugar, ou vitimismo não é coisa para o ambiente pastoral. Uma coisa é sermos vulneráveis. Uma coisa é percebermos a nossa incapacidade. Uma coisa é percebermos a nossa pequenez. Nós nos prostramos, mas nós não ficamos ali, a não ser que estejamos prostrados de joelhos diante do Deus vivo. É isso que Neemias faz. Ele se recolhe, ele lamenta e ele clama a Deus. É por isso que eu afirmo, é tempo de orarmos, é tempo de nos envolvermos. Qual é a oração dele? Terceira coisa. Pastores oram relembrando a natureza e as promessas de Deus. Você vê isso nos versículos 5 em diante. Olha a maneira como ele ora. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés. Quando nós oramos a Deus em favor do nosso povo, nós intercedemos a Deus como quem relembra do que Deus falou. Porque nós não oramos a partir de uma expectativa, nós oramos a partir de uma convicção. Nós não falamos com Deus como quem talvez, quem sabe, possivelmente vá agir. Porque a fé não é essa expectativa daquilo que pode acontecer. A fé, nós sabemos a partir do autor aos Hebreus, é a convicção daquilo que já foi visto, mesmo que não materializado. Então, quando oramos, e oramos clamando a Deus em meio às adversidades, assim o fazemos, não por uma expectativa que Ele resolva os nossos problemas, mas na convicção de que simplesmente Ele vai se manter fiel à sua própria natureza. É isso que Neemias está fazendo aqui.
E ele não está dando uma relembrada em Deus daquilo que Deus falou, porque Deus esqueceu. Às vezes a gente tem essa mania, né? Principalmente assim, vou querer crer que não é o nosso caso, mas sobretudo assim, cristãos mais novos na fé, mais imaturos, eles acham que Deus tem um pouco de crise assim de poder, né? Uma carência. Então você vai lá, você liga um rádio, hoje não é rádio, né? Você põe no Spotify, põe no YouTube, põe um louvor, porque Deus gosta de louvor. Então, Deus habita no meio dos louvores, a gente leu isso, então Deus gosta de louvor. Aí o louvor a gente dá uma elogiada em Deus, a gente fala, Senhor, o Senhor é tão bom. Aí a gente vai dando aquela maquiada para depois chegar, igual um filho que chega no pai, que é assim, meio interesseiro, ele fala assim, o meu filho mais novo tem 5 anos, o Gael. Quando ele quer alguma coisa, ele chega para minha esposa e fala assim, mamãe, ela fala o quê? Você é tão linda. Vocês conhecem essa jogada. Então esse tipo de coisa não funciona com Deus. Não é desse tipo de coisa que a gente está falando. O Gael, essa semana, eu contei até no domingo lá na igreja. Com a gente funciona. Porque a gente é bobo, né? A gente tem crise. A gente funciona. Aliás, teve uma que não funcionou essa semana, eu vou contar. Eu falei lá na igreja. O Gael me chega e ele fala assim, ô pai, eu posso ir num aniversário? O bicho tem 5 anos, mas já é esperto. Ele só contou metade da informação. Em aniversário, por que eu teria alguma oposição? Falei, claro, filho, você pode ir no aniversário. Aniversário de quem? Não, aniversário da mãe de um amigo meu, vai ser lá nos Estados Unidos. Falei, como é que é? Aniversário da mãe do teu amigo que vai ser nos Estados Unidos? Ele, posso ir? Você já deixou? Eu falei, não, mas eu deixei porque eu não sabia da informação completa. Eu argumentando com o menino de 5 anos. Falei, não, Gael. Aí eu não ia explicar para ele visto, passaporte, dólar, taxa cambial, não ia adiantar. Aí eu falei assim, ô Gael, você não pode ir sozinho, filho. E ele é o mais novo de 5, eu tenho o mais velho de 9. Falei, você não pode ir sozinho para os Estados Unidos. Eu, bobo, achando que isso convenceria. Ele falou, não tem problema, o Noah vai comigo. Então o Noah é mais velho, o Noah cuida. Eu falei, não. Aí eu tive que explicar, falei, pai não tem dinheiro para te mandar para festa de mãe de amigo, enfim. Então eles vêm, eles dão uma elogiada e às vezes a gente acha que a relação com Deus ela sofre a partir de um caráter manipulativo. Mas não é o que Neemias está fazendo aqui. Neemias não está lembrando a Deus daquilo que Deus esqueceu. Neemias está fazendo aquilo que eu e você precisamos fazer. Ele está lembrando o seu próprio coração daquilo que às vezes nós nos esquecemos. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, não é para Ele lembrar que Ele é fiel. É para nós lembrarmos que Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. 1 Timóteo 2. Quando nós falamos da bondade de Deus, não é para Ele lembrar que Ele é bom, é para que no meio das dores e das adversidades nós possamos clamar que não importa se passarmos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Nós precisamos nos lembrar a quem nós servimos, o Deus que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito de um texto do profeta Jeremias, capítulo 20, e talvez você se identifique com esse texto também, versículos 7 a 9. Ele diz o seguinte: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Deus, eu estou vendo o caos da sociedade. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Ou seja, ser fiel à tua palavra me traz problema, Deus. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, veja se você não se identifica com isso. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Se você soubesse tudo que você iria passar na jornada pastoral antes de você ter começado, fala a verdade. Fala a verdade. Talvez alguns assim, tá bom, eu vou mesmo assim, mas é igual o Saulo, né? Quando o Saulo ele é chamado lá, cai do cavalo, aquela coisa toda, Deus se revela.
Deus fala para Ananias, não fala para Saulo o seguinte, ó, vai até lá, na rua direita, tem um servo meu chamado Saulo, ele vem de Tarso, e eu tenho um negócio com ele que é o seguinte, eu não contei para ele ainda, mas estou contando para você. Ele é um instrumento meu para que ele possa aprender o que significa sofrer pelo meu nome. Rapaz, mas quem que manda um currículo para um emprego desse? Por outro lado, não há nada mais que gostaríamos e amaríamos fazer, porque essa é a razão da nossa existência. A nobre vocação, tanto que Paulo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, quem deseja ser bispo, deseja uma nobre função, ou seja, por vezes nós passamos pelas dores, por vezes nós somos traídos, por vezes nós sofremos dores que não são nossas, por vezes nós vemos a rebeldia do povo, e nós vamos lidando com todas essas questões, e por vezes nós estamos cansados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas aí a gente lê um texto como esse de Jeremias, a gente se identifica, por quê? Porque a gente está falando, Deus, o Senhor me enganou, eu não sabia que seria assim, então eu vou ficar quieto. Mas aí quando a gente fica quieto, a gente não consegue mais ficar quieto. Porque existe uma chama que arde dentro do nosso peito, tal como o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Nascemos para isso. Tempo de reconstrução, irmãos. Talvez você chegou aqui essa manhã um pouco desanimado. Talvez você está ali pastoreando sua comunidade e talvez você não está assim com tanto brilho no olho. Talvez você está repensando o seu futuro. Mas Deus é aquele que vai nos moldando e cada vez que nós clamamos a Deus, mesmo em meio à dor, nós relembramos o nosso próprio coração da bondade do nosso Deus. Isso nos traz de volta para o prumo. Em quarto lugar, pastores não oram apenas em seus próprios benefícios. Perceba, quando ele ora, ele intercede a Deus em favor do povo. Ele clama pela cidade. Mais do que isso, ele não ora para que Deus milagrosamente resolva a situação. Esse seria o mais fácil. Nós poderíamos, e não há nada que nos impeça, de chegarmos ao final de uma reunião como essa e orar a Deus pela cidade de Londrina, devemos. Poderíamos inclusive falar, Deus, faz milagres, porque Ele faz. Faz milagres na nossa cidade, faz milagres no nosso estado, faz milagres no nosso país. Lide de uma maneira sobrenatural com tudo isso que a gente tem visto, com todas as dores do nosso povo, com tudo aquilo que estamos nos deparando. No entanto, Neemias percebe que parte da ação que Deus deseja realizar e o milagre que Ele quer fazer é através dele mesmo. Ele não ora como quem se isenta, dizendo, Deus, resolva. Ele ora como quem diz, Deus, eis-me aqui. Tal como Isaías. Você se lembra da história, do chamamento de Isaías? Isaías capítulo 6. Deus está passando seus olhos por sobre a terra, procurando alguém. E Isaías, até os primeiros 5 capítulos, ele cheio de si, profeta que era, mas um tanto cheio de si, a menos ao que me parece, ele fala, ai daquele, ai daquele, ai daquele outro, ai do rei dali, ai do príncipe dali. No capítulo 6, quando ele tem uma visão de Deus, ele só pode falar o quê, irmãos? Ai de mim que sou homem impuro, com lábios impuros, mas, sendo tocado pelo mensageiro do Senhor, pelo anjo de Deus, ele fala, eis-me aqui. Envia-me a mim. Se Deus quer curar Londrina, Ele quer curar através de vocês, irmãos. Se Deus quer trazer um avivamento para essa cidade, tem que ser através de nós. Não tem outro jeito. Porque Ele poderia mandar hordas de anjos, Ele poderia jogar terremoto, Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Ele, Paulo vai dizer, que escolheu a loucura da pregação através da igreja. A igreja de Jesus. Gente pequena, gente pecadora, gente limitada, mas que sabe que mesmo tendo pés de barros, sabe que tem em si um tesouro, e esse tesouro deve ser proclamado. Eu confesso a vocês que eu estou muito cansado, eu ando muito cansado de uma fé que espera respostas de Deus, mas não está disposta a se tornar resposta para as pessoas. Eu ando muito cansado de uma fé infantil que não se responsabiliza, de braços levantados nas ruas e olhos fechados, mas não estendidos. Ando um tanto cansado disso. De uma fé alienada, por vezes triunfalista, que simplesmente assim não percebe o que tem acontecido. Cansado de ver um povo que clama por direitos
e de fato não assume, e aqui eu ouso incluir a todos nós, para que nós assumamos, não apenas o nosso povo de dura serviço muitas vezes, mas que nós assumamos essa responsabilidade. Ou seja, quanto a nós, o que tem sido objeto das suas orações? O que tem de alguma forma te angustiado? Quais são os pesos e fardos que Deus tem trazido ao seu coração? Será que a gente está orando para assim, tudo voltar como era antes, e igreja lotada, e está tudo certo? E claro, devemos orar por essas coisas mesmo. Mas será que é só isso? Será que não tem mais nada que Deus está querendo nos ensinar? Será que Deus não quer nos trazer novamente a uma posição de total dependência, tal como nós estávamos algum tempo atrás, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer, tem misericórdia, eu clamo pela tua sabedoria, pelo teu discernimento. Será que a gente vai voltar para as estratégias de novo? Será que a gente vai voltar para os mecanismos e para os métodos de novo? E tudo bem que Deus dá estratégias, tudo bem que Deus dá método, tudo bem que Deus dá sabedoria prática, mas você entende o que eu estou falando? Se isso tudo emergir de oração, de joelho dobrado, se isso tudo emergir de um diálogo honesto e dependente de Deus, está tudo certo. Mas se isso for um esforço humano para resolver aquilo que jamais pode ser resolvido por mãos humanas, isso não tem nenhum sentido. Neemias jamais conseguiria erguer um muro que estava lá há mais de um século. Ele precisava de milagre. Ele precisava de Deus. Meus irmãos, quando nós proclamamos a palavra, é a mesma palavra, é o mesmo texto, é a mesma mensagem, que parece que no coração de um frutifica e milagres vão acontecendo e o outro parece que não vai. E tem gente que está ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não é sobre nós. O semeador saiu a semear. Esse é o nosso trabalho. Quem é que faz germinar? Quem é que faz crescer? Quem é que faz frutificar? Quem é que trabalha o solo? É o nosso Deus. Então, em quinto lugar, pastores compreendem, bons pastores e bons líderes, compreendem que existem pecados estruturais. Olha que interessante. Você se lembra onde é que Neemias estava? No palácio. O que Neemias tinha a ver com isso? Nada. Mas olha como ele ora. Versículo 6. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Um verdadeiro líder é aquele que entende que os pecados não são apenas do seu povo, mas que se coloca dentro dessa figura verdadeiramente sacerdotal, de interlocução, de intermediação. Claro que sabemos que o único sumo sacerdote é o Cristo, mas se coloca diante de Deus e fala: Deus, o problema não são eles, nós somos o problema. Você se lembra da parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? Um deles orava mais ou menos o seguinte: Deus, obrigado porque eu não sou como esse aí. Obrigado porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dou o dízimo. E porque eu não sou um sujeito tão patético quanto esse publicano. Obrigado, Deus. Aliás, o Senhor está de parabéns por ter aqui na terra alguém como eu. E aí como é que o publicano orava? O gestual comunica muito. O texto diz que ele não olha para os céus. O texto diz que ele bate no peito. Bater no peito naquela época era sinal de lamento. E como é que ele ora? Ele diz: tem misericórdia dos meus pecados? Não. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando nós entendemos que nós, enquanto apacentadores, enquanto pastores do rebanho de Deus, nós fazemos parte desse povo que muitas vezes se rebela, que muitas vezes desobedece, a nossa empatia se torna completamente diferente. O que são pecados estruturais? Nós vivemos em uma sociedade individualista. Em uma sociedade individualista, obrigado, querido, pós-moderna, obrigado, muito obrigado. Em uma sociedade individualista e pós-moderna, nós falamos muito sobre delitos e pecados individuais. Mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, lá nos primeiros 3 versículos, ele vai falar de uma dinâmica
de um povo que antes de Deus estava mortos em seus pecados, debaixo do príncipe do poder do ar, em uma escravidão. Estávamos mortos. Então ele fala das dinâmicas individuais e ele fala também das dinâmicas coletivas. Ou seja, existe um jeito de ser desse mundo, existe um jeito de ser dessa cultura que aponta uma sociedade em contraponto à vontade de Deus. Então os problemas não são apenas de indivíduos que cometem delitos. Os problemas são de uma sociedade, de um pecado estrutural e de um maligno e da maldade. Ou seja, não são apenas atos injustos, o problema é a injustiça. Não é apenas um sujeito corrupto, o problema é a corrupção. Veja, um não exclui o outro, mas Neemias percebe isso. Seria muito fácil ele dizer, aquele povo pecou. Não, nos perdoa, porque nós fazemos parte do problema. E se não for a sua misericórdia, Deus, nós estamos completamente perdidos. Eu leio aqui uma citação, já caminhando para o final, do meu amigo, o reverendo Pedro Dulce. Ele diz o seguinte, falando ainda sobre, na época da pandemia, para fazer uma referência. E veja se você não se identifica com isso. É ingenuidade nossa pensar que uma pandemia seguida de uma crise econômica e política seriam suficientes para arranhar a visão de mundo secularista que domina a nossa cultura. Nem a depressão de 29 teve esse efeito. Tudo é visto como um triste acidente, mas que pode ser consertado com alguns ajustes, fazendo o possível na quarentena, ajustando os gastos públicos ou até mesmo mudando os representantes políticos. Não se engane, ele diz. Os falsos deuses nunca estarão satisfeitos. Sempre querem mais sacrifícios e por isso podemos sair pior do que entramos nesse isolamento social. A crise em que estamos é de cunho espiritual. Não esse sentimentalismo religioso que vendem por aí, mas as raízes espirituais do ser humano. A reflexão sobre a renovação de um período na história de um povo passa necessariamente pelo discernimento da fidelidade dos nossos corações. Aquilo que você ama vai ditar a forma como você sairá desse período sombrio. Foi porque subestimamos as formas não cristãs de conduzir a vida que hoje estamos sendo engolidos no altar dos falsos deuses. É tempo de orar. É tempo de refletir. É tempo de tomar posição. É tempo de nos responsabilizarmos. É tempo da gente se envolver. E por fim, versículo 11, ele diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu povo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Mais uma vez o que vemos aqui, alguém que lida com dores e adversidades que não são suas. Aliás, pastor, não é exatamente ser isso. É acolher sobre nós problemas que não são nossos, dores que não são nossas. Não é exatamente isso que passa pelos nossos gabinetes todos os dias. Famílias desestruturadas, pessoas lutando contra o câncer, pessoas lutando contra a depressão. E não se iluda, ninguém está imune a isso, meu amigo. Ninguém está imune, ninguém é de ferro, é por isso que a gente precisa ser reabastecido em Deus, em oração. Não é apenas num mundo de Martas, mas é a escolha de Maria. Não é apenas fazer, mas é assentar-se aos pés de Jesus. Então não é hora de pensarmos aqui, diante desse momento de reconstrução das nossas comunidades, das nossas vidas, como nós iremos nos preservar, mas é hora de nós pensarmos como ainda mais, de modo mais intenso e de modo mais fiel, como nós cumpriremos a nossa vocação. E eu deixo vocês com essas perguntas finais. O que Deus colocou na tua mão? Algumas coisas nos são comuns, mas quais são os dons e as vocações específicas? Quais são as aptidões que Deus te deu? Qual é o povo que Deus te deu? Quais são as paixões? O que é gerado como fardo no seu coração? Pode ser intelecto, pode ser criatividade, pode ser recurso, pode ser talento manual, pode ser abertura em ambientes estratégicos. Aqui nós estávamos diante de pessoas pelas quais precisamos orar profundamente, porque elas chegam em ambientes em que nós não chegamos.
e precisam estar amparadas pela oração e pelo discipulado. E quando comprometerem o testemunho do Cristo, precisam ser disciplinadas na igreja. Precisam entender que elas são a nossa voz e o nosso testemunho em uma esfera completamente hostil ao Evangelho. Ou seja, o que Deus te deu? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas você vai me entender. O que tira o teu sono? O que dói no teu coração? Porque perceba, quando Paulo encerra a sua jornada ministerial lá na segunda epístola de Timóteo, ele fala o quê? Combati o bom combate. Ele fala de combate, ele fala de corrida e ele fala de guardar a fé. Nem todo combate é para nós. Nós temos que aprender a combater o bom combate. Nem toda corrida é a nossa modalidade. Não adianta, se minha prova é dos 800 metros, eu querer correr na mesma velocidade do cara que corre os 100 metros rasos. Não adianta. Não adianta querer correr a corrida do outro. Não adianta querer combater o combate do outro. Aliás, não adianta querer combater todo o combate. Sabedoria é compreender aquilo que Deus colocou diante de nós. É perceber o que Deus está fazendo na história, perceber aquilo que eu poderia me envolver e aquilo que de fato, se eu não fizer, haverá uma lacuna, porque Deus me chamou para esse tempo. Você se lembra de Esther? Diante de uma dificuldade do povo, pergunta que a ela é feita é: quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou? Meus irmãos, aquilo que era uma indagação na vida daquela mulher, sem medo de me equivocar, eu afirmo que é uma verdade na minha vida e na sua vida. Foi para um tempo como esse que Deus nos levantou. Homens e mulheres que se envolvem, que se responsabilizam, que são conscientes das suas limitações, que se consideram homens imperfeitos, tal como Isaías, mas diz: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Que nós possamos lamentar, mas que nós possamos nos prostrar diante de Deus e nos levantar conscientes de que, tal como afirma a palavra, somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Isso não é linguagem triunfalista, não. Isso não é afirmar que nós vamos vencer todas as batalhas naquilo que forem os nossos caprichos, mas isso é afirmar o que Deus colocou diante de nós, que nas boas batalhas e naquilo que Ele nos chamou, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A minha oração é que Deus derrame graça e virtude sobre a vida de cada um de vocês. Eu sempre me sinto, como falei no início, muito privilegiado e muito honrado a falar com colegas pastores, porque eu sei as dores da vivência pastoral. Nós conhecemos aquilo que de fato milita contra nós a todo tempo, as batalhas espirituais nas quais nos envolvemos e vivenciamos. E eu encerro com Josué, aquele texto que você está cansado de saber. Seja forte e corajoso. Foi Deus que te chamou, meu irmão. Foi Deus que te chamou, minha irmã. Seja forte e corajoso. Deus é com você. E aquele que te chamou não há de te desamparar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua boa mão e pela tua forte mão, que nos conduz soberanamente segundo a tua vontade. Que essa palavra, Deus, um tanto mais reflexiva, possa gerar em nós ponderações, que possa gerar em nós esse anseio de viver na plenitude da tua vontade, naquilo que o Senhor nos chamou a viver e a sermos. Nós temos um povo que não é nosso, que é teu, mas que está sob os nossos cuidados. A tua palavra diz que apenas nos importa, não que sejamos bem-sucedidos, não que sejamos conhecidos, não que sejamos respeitados, importa que os encarregados dessa obra sejam fiéis. Aquilo que nós ouviremos um dia: não é muito bom, servo bom e competente. Não é muito bom, servo bom e capacitado. Venha e entre no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Que sejamos achados fiéis. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.